Há um ditado que diz: diga-me com quem andas e eu direi quem és. Em tempo de lutas e de crises, eu queria adaptar esse ditado. Diga-me o que você vê, diga-me o que você ouve e eu direi quem és. Ou seja, dependendo do tipo de notícia que você está vendo, dependendo do tipo de leitura que você está fazendo, do que você está ouvindo, você se tornará uma pessoa pior ou melhor, mais pessimista ou mais otimista, com fé ou descrença. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ele fala sobre a renovação da mente. Ele diz no versículo número 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está falando sobre a renovação da mente. A renovação da mente passa naturalmente por aquilo que lemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos, por aquilo que cremos. A renovação da mente passa por onde andamos, com quem andamos, aonde frequentamos. Se você ficar apenas assistindo jornais, noticiários, que só trazem notícias de morte, de tristeza, de desgraça, de sofrimento, a tendência natural é que você entre em depressão. Até porque estamos vivendo dias de isolamento das pessoas que nós amamos. Eu não estou com isso passando um pano sobre o problema, não é isso. O que eu quero lhe dizer é que você precisa renovar o seu entendimento. Você precisa alimentar o seu espírito, você precisa alimentar a sua alma, você precisa alimentar o seu coração, as suas emoções. Ainda que tenhamos necessidade de saber os fatos de forma como eles são, nua e crua, doendo, trazendo transtorno, nós também precisamos alimentar a nossa vida com fé. Precisamos alimentar a nossa vida com esperança. Precisamos renovar os nossos sonhos, os nossos projetos e não nos deixar abater pelo vírus, pelas dificuldades, pelas lutas. E para isso, precisamos renovar a nossa mente. E para renovar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão, nós precisamos nos alimentar de coisas positivas. E aonde nós encontramos fé? Aonde nós encontramos esperança? Aonde nós encontramos luz, se não na preciosa palavra de Deus? A Bíblia nos diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. O que significa isso? Eu sou iluminado, eu sou guiado, eu sou orientado pela palavra de Deus. Eu preciso renovar a minha mente, lendo, estudando, meditando na palavra de Deus, apresentando o meu culto a Deus, um culto vivo, santo e agradável, que é um culto racional. E esse culto passa por uma vida que neste momento, mais do que nunca, se volta para Deus. Orando, o que é orar, se não falar com Deus? Abra o seu coração, fale com naturalidade. Não é preciso nenhum mecanismo, nenhuma oração pré-fabricada. É aquilo que vai na sua alma, é aquilo que você sente. Fale com Deus, abra o seu coração para Deus. Se for necessário, se você souber, cante hinos de louvor a Deus. Leia a palavra, medite na palavra. No versículo 2, o apóstolo Paulo, então, nos abre um pouco mais a compreensão desta renovação de mente.
O que ele nos diz? Não se amoldem, não tomem forma do padrão deste mundo. Não tomem a forma do padrão deste mundo. Qual é o padrão que nós estamos vendo nesses momentos em alguns, ou até, por não dizer, em muitos? Política desenfreada, jogo de interesses, aumento de preço de alguns querendo se aproveitar, vamos dizer, entre aspas, da desgraça, desespero, tristeza, angústia, desesperança, insensatez, falta de bom senso. Alguns não sabem o que vão fazer, como fazer, quando fazer. Estão totalmente perdidos. Este é o padrão do desespero. Este é o padrão de quem não tem fé. Este é o padrão de quem não conhece a Deus. Este é o padrão daquele que a sua mente está sendo bombardeada o tempo todo pelas notícias ruins de sofrimento, de desgraça, e que ele não tem um paralelo positivo aonde buscar alimentar a sua alma, a sua vida de notícias boas. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho são as boas novas. O Evangelho é as boas novas do céu. Por que boas novas? Porque o Evangelho ele traz esperança, o Evangelho alimenta a alma, o Evangelho renova a fé, o Evangelho nos dá a expectativa de dias melhores, o Evangelho nos garante que ainda que estejamos passando lutas e sofrimentos, Deus está olhando por nós e tem cuidado de nós. E alguém que nos ouve pode dizer, mas aonde está Deus? Como é que Deus está fazendo? Por que Ele permite? E fica com essas interrogações. E você tem todo o direito de fazê-lo. Mas eu prefiro continuar crendo nas Sagradas Escrituras que me declaram que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e que nenhum mal me sobrevirá além das minhas forças. Que Ele é Senhor e que mesmo quando Ele permite a tentação ou a prova, Ele me dá condições físicas, emocionais e espirituais de suportá-la. Mas quem é que vai ter essas condições físicas, espirituais e emocionais de suportá-la? Aqueles que estão renovando a sua mente, que estão renovando o seu entendimento, que estão buscando em Deus e na palavra de Deus, palavras de fé, palavras de esperança, palavras de renovo, palavras que iluminem a sua vida, que iluminem a sua alma, que lhe dê novas expectativas, que lhe faça crer que o amanhã será melhor. Há um texto bíblico que diz ainda que a tristeza dure até a noite, pela manhã vem a alegria. Meu querido irmão, essa onda de tristeza, essa onda de sofrimento, essa onda de pandemia, essa onda de doença, essa onda de cansaço, isto vai passar. E a alegria vai chegar pela manhã a todos aqueles que creem no Senhor Jesus e que estão renovando a sua mente para enfrentar esses dias com a palavra, com a oração, com hinos de louvor e adoração a Deus. E o texto de número 2 que estamos comentando agora, ele declara no seu finalzinho: se nós renovarmos a nossa mente, assim o faremos para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e verdadeira vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há como experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus se não conhecê-lo, se não meditar na sua palavra, se não ler a sua palavra, se não ouvir a sua palavra, se não cantar a sua palavra, se não orar a sua palavra, se não colocar as suas expectativas na sua palavra. Em outro texto das Sagradas Escrituras, o Senhor nos diz que Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Deus prometeu que cuidaria de nós. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, Ele falou aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até
a consumação dos séculos. E eu enviarei o meu Espírito que irá ensiná-los e que irá dar a vocês a boa palavra, o conhecimento da palavra, irá revelar toda a palavra. Portanto, meu amigo, meu irmão, fique firme no Senhor, porque o Espírito Santo nos foi dado para nos confortar, para nos consolar, para nos ensinar. E como o Senhor Jesus disse, Ele está conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de chuva e nos dias de sol, nos dias sem vírus e nos dias com vírus. Ele continua conosco para nos abençoar, para regar a nossa vida, para renovar a nossa vida, para nos dar esperança de dias melhores, para acrescentar a nossa fé. Portanto, siga em frente. Continue servindo ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Entre na presença do Senhor em oração. E Ele certamente falará ao seu coração, através do seu Espírito Santo, confortando, consolando e edificando a sua vida. Que Deus te abençoe.